Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da Semana Ambima de PLDFT. Eu sou a Márcia Maziero, atuo na área de Administração Fiduciária, Custódia e Controladoria de Fundos do Banco Bradesco. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Ambima pelo convite, ao Zeca, à Soraya, especialmente a Fernanda, que tem feito um trabalho fantástico aí no nosso grupo de PLDFT. E hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é o olhar da BSM sobre a instrução CVM 617. E para falar sobre esse tema, nós temos conosco hoje o Marcos Torres, diretor da BSM, diretor de autorregulação da BSM, um profundo conhecedor do mercado, das normas, que vai nos ajudar muito hoje. Temos também a Luciana Miranda, diretora de PLD do Citibank, e a Júlia Duarte, que é sócia-gerente jurídica da XP Investimento. As duas minhas colegas aí no GT de PLDFT. Sejam todos bem-vindos. Bom, o objetivo da nossa live de hoje é a gente conversar um pouco, entender a visão da BSM com relação a essas novas normas. Afinal de contas, nós estamos, eu posso dizer, a poucas horas da entrada em vigor da instrução CVM 617. Todo mundo aí trabalhando muito, né? Então, a nossa ideia é ter esse bate-papo. E vocês vão poder participar desse bate-papo mandando as perguntas aqui no nosso chat. Nós vamos falar hoje também bastante sobre o documento de orientação da BSM, né, que teve aí um foco na abordagem baseada em risco e em clientes INR. Nós vamos disponibilizar aqui também nos nossos comentários esse documento. Se você quiser dar uma olhada no documento, fazer perguntas, essa é a hora. Vamos aproveitar para fazer as perguntas aqui para o nosso regulador. Sejam todos bem-vindos, Marcos, Luciana, Júlia. Marcos, para começar, queria começar com você falando um pouquinho, que você contasse um pouco para a gente como é que foi a construção desse documento, né? Eu sei que teve um trabalho árduo aí a várias mãos, mas como foi a construção desse documento e também, na visão da BSM, quais são aí as principais alterações, mudanças e impactos da instrução CVM 617? Bom dia, obrigado, Ambima, pelo convite. Obrigado, Fernanda, em nome do qual cumprimento todas as pessoas da Ambima. Estou aqui dividindo essa roda eletrônica, né? Só com mulheres. Né? É verdade. Mulheres fortes no mercado representam bastante, muito bem, essas áreas em todo o mercado. Vamos lá. Essa discussão, ela, por incrível que pareça, ela volta a 2012. Né? Em 2012, a CVM começou a dar um foco maior, não que ela não tivesse, mas ela colocou como destaque no SBR. Como vocês sabem, toda a condução da CVM é com base em objetivos de biênio que ela anuncia no sistema de supervisão baseada em risco. E lá ela deu um foco, e desde lá a BSM, como o braço de autorregulação da B3, foi chamada para, nas suas atividades, né, basicamente de supervisão e orientação, a ter um papel junto ao mercado. Então, vocês perceberam que desde lá, e esse foco esse foco da CVM, em boa parte, era visando já a avaliação do país, né, a avaliação pelo organismo internacional, pelo GAFI, basicamente, e desde lá a gente vem com esse trabalho. A 617 é uma etapa, um capítulo dessa abordagem. Né? Então, vocês vão lembrar que nós começamos com um foco na capacidade de supervisão dessas áreas, na instrumentalização dessas áreas. Depois, ao longo dos anos, começamos a dar assistência técnica. Na BSM, a gente supervisiona também com indicadores, da mesma maneira que cada instituição supervisiona, e começamos a perceber alguns hiatos nessa capacidade de supervisão e ocupamos esse espaço na forma de treinamento. Né? Eu lembro de um diretor de uma instituição que disse: Marcos, já consegui o cheque, agora em que escola eu coloco, consegui o orçamento, né? Em que escola eu coloco as minhas pessoas para serem treinadas?
Eu disse, que bom que você teve orçamento, a notícia ruim é que não existe essa escola, né? Antigamente não existia o núcleo, o centro de PLD, né, nessa época. Então, nós começamos a ocupar esse espaço necessário. Depois partimos para a etapa de compartilhamento de alertas, né? Nessa etapa de compartilhamento de alertas, ela foi bastante importante, porque ela reduz o custo de observância para as instituições e chegou o momento de implantar a supervisão baseada em risco. E na supervisão baseada em risco, o principal ponto... E em 2018, a CVM também nos pediu uma supervisão específica sobre a capacidade, basicamente, do investidor não residente de cumprir os dispositivos da 301. Fizemos essa supervisão. Essa supervisão trouxe um resultado impactante e, a partir dessa supervisão, a CVM publicou um ofício circular número 3 de 2018, e nesse ofício circular a CVM dá algumas orientações e, de alguma maneira, ela cria interpretações, do meu ponto de vista, que antecipam a 617, mas ainda no âmbito da 301, antecipam alguns dispositivos da 617. Inclusive, a capacidade das instituições conhecerem seus clientes com informação incompleta. Ali, me parece que, já na 301, a CVM ela reconhece a possibilidade, essa é a minha leitura, de ter informação incompleta ao dizer que o intermediário ele tem de demonstrar diligências para a identificação do beneficiário final, né? Então, ela não afirma lá na 301 que tem que ter a informação do beneficiário final, mas ter diligências para. Esse ofício circular 3 de 2018 reforça essa ideia que virá, né, que já está aí na 617, de poder conhecer o seu cliente com informação incompleta. Então, a CVM nos pediu, após a publicação do ofício 3 de 2018, que nós fizéssemos em 2019 uma ampla supervisão no mercado. Para fazer essa supervisão de mercado, era importante, primeiro, estabelecer os requisitos mínimos dessa supervisão. Dizer qual a expectativa da BSM dessa supervisão. Porque a 617, como algumas normas da CVM, é uma norma de princípio, e como uma norma de princípio, ela não fixa elementos, vamos dizer, uniformes para todas instituições. E isso é importante porque isso cria uma flexibilidade para as instituições, mas, ao mesmo tempo, a instituição precisa saber se já cumpriu ou não, né? Tem um trade-off para todo quanto é lado, custo de observância, não custo de observância e compliance. Basicamente, esse é o trade-off. Então, nós sentimos necessidade de divulgar para o mercado quais eram esses requisitos mínimos, né, para as instituições pautarem a sua adequação a 617. E desses... Então, a melhor maneira de fazer isso, que nós imaginamos, foi fazer junto com o mercado, né? Então, a partir da Câmara Consultiva da BSM, nós definimos um grupo de trabalho de pessoas que têm muito conhecimento nessa área de cadastro e de supervisão de PLD. Esse grupo ainda está ativo, ele contém 25 instituições de perfil bem diversificado, e, a partir daí, nós criamos essa nota de orientação. Essa nota, ela tem a contribuição tanto do mercado, contribuição do Conselho de Supervisão da BSM e contribuição da B3. Então, com isso, nós fizemos essa nota
na forma de aproximação sucessiva. O que é isso? Na medida que nós definimos algumas coisas importantes, nós amarrávamos com todas as instituições envolvidas, com todos os stakeholders, inclusive com a CVM, de tal maneira para que a gente tivesse sempre um caminho de ir para frente, e nunca retroceder, e nunca ter perda de foco e de tempo. Então, as várias questões importantes, já eu enumero aqui, foram trazidas para esse grupo, e nós colocamos tudo isso na nota. Então, a nota, ela não é um documento que tem vida própria. Ele é um documento que explica a 617 do ponto de vista da supervisão. Esse documento não tem capacidade, pela hierarquia das normas, esse documento não tem capacidade de ampliar as determinações da 617, mas ele como um documento de supervisão, ele diz ao mercado, com todas as letras, como a BSM avaliará cada instituição e o que ela considerará como o mínimo necessário para dar como cumprido a obrigação prevista na 617. Então, com isso, as instituições saberão com antecedência, né, poderão se ajustar em conformidade com os objetivos de supervisão. Isso reduz a incerteza e reduz o custo de observância, no sentido de não precisa um supercumprimento da 617, como esse é um risco, sempre é um risco na supervisão, de supercumprimento. Então, começamos esse trabalho, basicamente, há um ano atrás, começamos esse trabalho partiu de uma minuta elaborada pela BSM, e em cima da qual houve as contribuições. Bem, então, o que contém essa nota, né? Essa nota contém basicamente umas 4 ou 5 questões importantes. A primeira delas é reconhecer, com todas as letras, pela supervisão, que no Conheça Seu Cliente, a informação incompleta ela é algo inerente, especialmente no investidor não residente. Então, isso cria a possibilidade das instituições conhecerem os seus clientes, classificarem esses clientes, mas mesmo assim a informação está incompleta. E isso não impede o relacionamento, né? É uma outra novidade importante. A CVM não prescreve interrupção na 617, e é assim que a gente entende também. Ela não prescreve a interrupção de relacionamento como forma de atender a 617. Ela diz: a informação incompleta, esse é nosso entendimento, quanto mais incompleta a informação, mais incerteza e mais risco. Portanto, lide com essas coisas desta maneira. Uma outra coisa também importante são os riscos, o mínimo de risco que cada instituição tem que tratar. A 617 não fala de nível mínimo de risco. Ela até, em algumas partes, ela toca nisso, mas nos pareceu que faltava vamos dizer assim, uma espécie de catálogo, estabelecer quais são os níveis mínimos de risco que cada política tem que conter. Então, nessa linha, nós definimos basicamente 4 riscos, né? O risco do cliente, então são os elementos de riscos inerentes ao cliente.
esses níveis de risco têm a ver com, basicamente, duas coisas. A situação informacional desse cliente, como ele é constituído, quem é este cliente, quais são os seus propósitos. E o segundo bloco, o que esse cliente faz, né? O que ele opera. Porque aqui nós temos duas coisas importantes. Uma é a situação cadastral do cliente, que pode, inclusive, ser uma situação cadastral incompleta, que vai levar o conhecer seu cliente com informação incompleta. A outra é o que o cliente faz. Então, aquilo que o cliente faz traduz, do meu ponto de vista, mais sobre ele do que a sua situação, a sua informação inicial, né? Então, é importante, na gestão de risco, balancear essas duas coisas. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é a jurisdição, né? Então, outra coisa importante nesse cliente, ele foi condenado, não foi condenado, sobre questões de PLD, existem notícias sobre ele, e o GAFI também orienta que notícias também pode ser algo antecedente, né, e precisa ser tratado. E aqui tem aquela discussão, não, mas a notícia ainda não é uma condenação, então, portanto, tem a presunção de inocência e questões desse tipo. Mas, do ponto de vista de gestão de risco de PLD, a questão que importa é o indicador antecedente, né? Essa informação tem que ser tratada e tem que ser levada em conta na instituição. Terminando, o risco da cadeia, que é outra coisa importante, quem representa este cliente, e, por fim, o risco do produto, né? Eu vou parar por aqui, já para iniciarmos a questão das perguntas e respostas. Ótimo, Marcos. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, para todos que estão nos assistindo, que podem fazer as suas perguntas, podem identificar quem é a instituição, ou pode fazer de forma anônima também, tem as duas formas de fazer. Fiquem à vontade e vamos aproveitar o momento para tirar todas as nossas dúvidas. Bom dia a todos. Queria agradecer novamente, aí como a Marcinha já o fez, faço as palavras dela, agradecer muito a Ambima. Acho que essa semana de AML aí vai nos acrescentar muito, então muito obrigada, Fernanda, e a todo mundo da Ambima, todo o time que tornou isso possível. Agradecer ao Marcos pelo tempo dele, como sempre, super solícito quando a gente precisa. E eu queria começar esse painel de perguntas, Marcos, tocando num ponto em que a gente conversou bastante nos GTs e em todos os grupos de trabalho que foram feitos sobre a 617, que é a classificação do cliente, o risco dos clientes, a consideração do risco dos clientes naqueles casos em que um mesmo beneficiário final atua no participante por meio de duas cadeias diferentes, né? Então, por exemplo, se nós tivermos aí o mesmo investidor não residente atuando por meio de gestores e contas master diferentes, né, qual é o risco que nós devemos considerar? Apenas um risco para o beneficiário final, ou seja, no caso, o que for mais alto? Queria que você falasse um pouquinho disso. Isso tem a ver com a cadeia de relacionamentos, né? Essa pergunta. Nem sempre o cliente, ele mesmo se relaciona com a instituição. No caso dos INRs, o modelo absoluto é do cliente ser representado pelo gestor. E, desse ponto de vista, tanto o desejo do cliente, até ele se transformar numa operação, ele passa por uma cadeia de relacionamentos. Os seus representantes, esses representantes podem, vamos dizer, ter um risco diferente entre eles, né? Eu posso ter representante que esteja numa jurisdição não cooperante. Eu posso ter representante que já tem condenações sobre lavagem de dinheiro, por exemplo.
Então, o mesmo cliente, em múltiplas cadeias, podem produzir resultados distintos, né? Então, o que tem que ser considerado pelas instituições é esse somatório. No Balance Scorecard, que vocês vão atribuir o risco, provavelmente vocês vão atribuir o risco para cada elemento de risco, depois terão a maneira de combinar esses riscos. Então, um mesmo INR, num gestor mais, vamos dizer assim, num gestor também com risco baixo, produzirá um risco residual distinto daquele cujo gestor tem um risco alto. Então, é importante perceber essas nuances na hora de classificar o risco. Em outras palavras, isso é como o cliente contamina o gestor e como o gestor contamina o cliente. Na política de vocês também devem prever, e é esperado pela BSM, que vocês prevejam essas situações de contaminação ou não, né? Ou de redução. Por exemplo, um cliente que é representado por um gestor de alta reputação, ele traz para ele o benefício desse cliente desse gestor de alta reputação e assim por diante. Então, a classificação do cliente não é absoluta e varia conforme seja a cadeia de relacionamentos com que ele chegue, por intermédio da qual ele chega no intermediário. Obrigada a todos. Pessoal, tudo bem? Vou ser bem breve aqui, mas gostaria de agradecer a todos também, em especial a Fernanda, a todo o time da Ambima. Acabamos de receber a primeira pergunta aqui do mercado. Marcos, acho que é uma dúvida recorrente aqui, vou passar para você. A pergunta fala sobre as questões das condenações. Na visão da BSM, qual seria uma melhor prática para a checagem das condenações, eventualmente uma mídia negativa? Como é que na visão de vocês, de uma forma prática, isso pode ser feito? Você tem alguma ideia quanto a isso? Consegue dar uma ajuda aí para participante que está com esse tipo de dúvida? Tem duas maneiras básicas de fazer essa discussão. Uma é na condenação efetiva. Existe publicação, por exemplo, o que ocorre na BSM é público, o que ocorre na CVM é público, o que ocorre no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro é público, Banco Central, idem. Então, é justiça. Então, essa é uma primeira fonte de informação. A outra fonte é a parte da mídia, né? A parte da mídia que, algumas vezes, segundo orientações, melhores práticas, inclusive publicadas pelo GAFI, elas funcionam como antecedentes de problema. Não que você vai considerar o cliente que está numa mídia ou na imprensa como já tendo sido condenado, né? Mas o fato daquela notícia estar circulando não nos parece que a instituição deve ficar passiva em relação a isso. Então, esses são os dois lugares. Só que essas informações têm pesos diferentes e elas devem ser tratadas assim no sistema de gestão de risco. Uma coisa é o risco materializado, outra coisa é a informação a esse respeito, que pode ou não ser, vamos dizer, considerada crível ou que deva ter seja dada uma maior importância pela instituição. O fato é que a instituição, se aquilo é público e de amplo conhecimento, nos parece que a instituição não pode alegar desconhecimento dessas coisas, né? Tanto do ponto de vista da condenação, quanto do ponto de vista das notícias.
Tem um outro ponto que não está aqui na pergunta, mas volta e meia aparece, né? Existe alguma vedação para a criação do vínculo em razão de condenação? Essa é uma dúvida recorrente, acho que vale você também explicar um pouquinho. Já escutei você explicando sobre isso, mas acho que para todos é sempre gratificante. Obrigado. Essa é a dúvida. A dúvida forte, ou vamos dizer assim, a decisão de $1 milhão, vamos dizer assim, que a 617 colocou por instituição, né? Interrompe o relacionamento ou não interrompe, né? Mesmo a instituição tendo sido condenada. A instituição CVM, do nosso ponto de vista, e eu posso até te dizer do ponto de vista da CVM, que eu também já escutei o Marcos Vinícius, que já esteve aqui nessa semana com vocês, ele diz o seguinte: avalie a instituição, avalie o relacionamento, motive, avalie, dê conhecimento à alta gestão, né? Dê conhecimento da sua opção, por exemplo, por manter o relacionamento, e decida sobre isso. Então, é assim que trata a 617. Cada instituição pode ter o tratamento que achar que é o melhor, que convém para aquela situação, né? Porque a discussão da condenação, ela está terminada na condenação, fica o efeito, isso não quer, tem um aprendizado, toda condenação gera um aprendizado. Se espera que essa condenação, que é o ato mais forte que se pode ter de qualquer regulador ou autorregulador, ela produza uma mudança de atitude. Então, se a instituição considerar que a condenação não mudou a atitude e, portanto, ela tem que interromper o relacionamento, isso é um caminho. Mas ela pode também, pelo outro lado, considerar que aquele aprendizado houve a partir da condenação e, portanto, essa instituição entendeu e não voltará mais a ter aquela prática. Outra coisa importante é que a instituição também se mostra diferente para cada intermediário, né? Tem instituição que escolhe fazer um padrão, tem clientes que escolhem, na nossa experiência a gente percebe isso, fazer um padrão operacional específico numa instituição e não fazer esse padrão em outra. Então, ele vai se mostrar de maneira diferente, porque ele valoriza o relacionamento de maneira distinta. Então, esses são todos elementos para serem considerados. Um outro ponto, complementando, até complementar a isso, se precisa comunicar ao COAF a partir de uma condenação, né? Não, a CVM também é 617 e os ofícios de interpretação, isso está na nota também, ela diz o seguinte: é necessário a atipicidade para comunicar ao COAF, né? Somente questões ligadas à condenação, à informação incompleta, não são fator, vamos dizer, suficiente para a condenação. Essa situação tem que ser analisada. Por exemplo, uma informação incompleta, porque é inerente não ter essa informação, é motivo para comunicar ao COAF? Se fosse assim, toda a base de cliente não residente estaria comunicada ao COAF, porque a informação tem um grande potencial de informação incompleta. Mas se não tiver o alerta, analisado, e se perceber que aquela situação ela é estranha, e, portanto, deve ser comunicada ao COAF, motivada, explicado qual é a percepção, é outra coisa. Outra situação também a informação não foi fornecida porque ela não existe naquele que tem a obrigação de fornecer. Por exemplo, o intermediário estrangeiro. Muitas vezes não está essa informação com ele. Não é que ele não forneça porque ele não quer. Muitas das vezes ele fornece porque ele não dispõe, porque ela não é requerida para ele ter, pela base regulamentar
dessa jurisdição, ela não é reconhecida. A outra coisa ela existe e não foi fornecida. Houve a recusa de fornecer, né? Então, parece que são situações idênticas, né? No final das contas, eu não tenho no intermediário local essa informação. Mas, do ponto de vista de risco, me parece que são informações distintas. Uma coisa ela não foi fornecida porque ela não existe lá. E a outra coisa, ela existe e houve a recusa. Talvez nesse segundo lado, a recusa seja algo importante a ser comunicado pelo COAF, né? Porque é uma tipicidade informacional. Percebam que pode ter uma tipicidade informacional e não ter uma tipicidade operacional. E mesmo isso gerar uma comunicação ao COAF. Em outras palavras, resumindo, Júlia, a 617 trouxe mais colocou mais essa responsabilidade para o intermediário a partir da análise, que é inerente, ele deve fazer sempre essa análise do conhecer seu cliente. As áreas ganharam forças, ganharam mais atribuições, ganharam força e precisam ocupar esse papel que é esperado delas. Perfeito. Ótimo, Marcos. Nós recebemos aqui uma pergunta do mercado, veio da Vitória. Ela pede para você dar um overview sobre a aplicabilidade da instrução CVM 617 às securitizadoras, mais precisamente se há um entendimento sobre o lastro, não cliente, mas receptor de recursos, e sobre os investidores clientes, esse mundo de securitizadora. Bem, esse não é o mundo de atuação da BSM, né? Essa minha opinião teria pouca validade aqui. O nosso mundo é o mundo dos custodiantes, o nosso mundo dos depositários, dos registradores e dos intermediários, né? Eu preferia fazer o recorte, que esse é o nosso dia a dia, o nosso métier, fazer o recorte. Eu tenho muita clareza do que ocorre numa securitizadora, ter a minha opinião, mas eu acho que não é o meu propósito. Desculpe, Vitória, mas é um pouco dar pitaco na panela dos outros. Não tem nenhum problema. Nós estamos recebendo as perguntas, depois nós vamos responder essas perguntas de alguma forma para as pessoas que estão enviando. Tá bom. Lu, acho que a Luciana quer fazer uma pergunta agora. Isso. Eu queria voltar, Marcos, no nosso conceito de cadeia de relacionamento, né? Então, a gente tem aí a 617 determinando que todos os clientes possuam uma classificação de risco a partir da vigência da norma, né? Agora, já daqui a pouquinho. A minha pergunta é possível atribuir ao cliente, nesse primeiro momento, a classificação de risco da cadeia de relacionamento a qual ele pertence, e à medida que a atualização cadastral for concluída, e aí lembrando que essa atualização cadastral vai ser com base no vencimento do cadastro, fixado ainda na vigência da 301, e o cliente passe a ter uma classificação de risco própria a partir dessa renovação cadastral que já estava prevista, aí sim com as informações completas e com as informações da cadeia completa de relacionamento. Então, se a gente pode fazer dessa forma, queria que você opinasse um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é importante. E essa sua pergunta, ela coloca a 617 e a responsabilidade que ela traz para o intermediário no meio do furacão, né? Vou te explicar por quê. Existe uma percepção equivocada de que eu só estou em compliance com a 617 se tiver informação completa. Se tiver informação incompleta, eu estou em não conformidade. Do ponto de vista da BSM, essa interpretação ela é inadequada, porque a 617 ela reconhece que a informação incompleta existe e cada instituição tem que tratar aquilo. Essa é uma possibilidade, tem
requisitos que têm que ser cumpridos numa situação de informação incompleta, mas se pode conviver, inclusive permanentemente, com essa informação incompleta. Lembrem-se que vamos dizer assim, a maior dúvida é quando o cliente é o início de relacionamento, mas depois de um certo relacionamento, claro que as situações cadastrais e de conhecer o cliente, elas precisam ser atualizadas continuamente, mas depois de um tempo de relacionamento, as atividades de monitoração passam a definir melhor este cliente do que qualquer outra informação. Ela passa a ter um peso maior. Então, dito isso, é possível que, o seguinte, eu não tenha instituição local, intermediário participante da B3, eu não tenha a informação completa requerida pelos anexos da 617 na minha base cadastral daquele cliente. Né? Bom, em duas situações, esse cliente já está fidelizado, já está comigo. Né? Então, esse cliente já está comigo, mas quando eu olho e comparo a base cadastral dele na instituição contra os anexos das 617, está incompleto. Uma está aqui, outra está aqui. Né? No entanto, o gestor desse cliente lá fora, que o representa em múltiplas jurisdições, também já tem uma política de classificação desse cliente para fins de PLD. Ele dispõe de uma metodologia, ele dispõe de uma política, ele classificou já este cliente no nível de risco. O intermediário local conhece essa política, conhece, sabe como funciona, e, portanto, decidiu, na sua política do intermediário local, decidiu que ele pode considerar informações de terceiros como sendo sua. Né? Então, que eu suponho que é a sua pergunta. Tá? Então, eu vou classificar esse cliente. Mesmo tendo informação incompleta, eu vou adotar a classificação de risco baixa ou alta, dependendo de como ele foi classificado, para fins da minha informação. E à medida que eu complete essa informação, ou não, eu posso completar essa informação pela monitoração, eu posso completar essa informação porque notícias desse cliente chegaram, eu posso completar a informação porque agora eu tenho conhecimento da jurisdição onde ele está, eu posso completar essa informação porque ele mudou de gestor, né? Ele mudou de gestor, ele estava num gestor que tinha toda essa política, classificava e tudo mais, e ele foi para um gestor que não tem isso, né? Então, é possível que mude, é possível que essas coisas mudem na medida que esse cliente se movimenta. Mas é possível tomar isso. Uma questão importante, tomar essa informação de terceiros como sendo importante. Alguns requisitos são necessários, né, para isso. O primeiro deles é conhecer. Essa é a diligência. Não dá para tomar informação de terceiros como sendo sua sem conhecer, né? Sem conhecer. E segundo, é importante que, vamos dizer assim, essa forma de atuar, baseada em informação de terceiros, seja reconhecida na política, que a governança tenha dado, tenha aqui reconhecido esta situação. Então, quando você vê a BSM se deparar com essa situação, um dos testes avaliar o grau de conhecimento do intermediário local em relação a essa classificação de risco que ele está baseando a sua decisão. Então, este do meu ponto de vista, esta é uma flexibilidade importante que a 617 traz, juntamente com a responsabilidade, e que me parece que o mercado, algumas instituições de mercado ainda não perceberam essa flexibilidade e estão partindo, algumas, já percebi isso em perguntas, por uma tentativa de trabalhar com informação incompleta. Eu acho que aí vamos dizer assim, entornar
toda a novidade que a 617 trouxe e trabalhar, né, na era da 617, mas trabalhar com os requisitos da 301. Então, esse mundo é bem difícil. A vida não vai ser fácil para a instituição que tiver essa interpretação. Obrigada, Marcos. Chegou uma outra pergunta aqui, da Letícia. Acho que esse é um tema que a gente falou bastante, tá? A pergunta dela é que, para fins de atendimento do artigo 5º da ICVM 617, no que tange a risco, a instituição pode utilizar sua metodologia de classificação de risco de produto para suitability na classificação de risco da BR. Aí, acho que a dúvida é um pouco sobre a interseção aí da classificação de risco da 617 com o suitability. Acho que é um tema recorrente de dúvida também. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Não pode, porque são informações incompletas, né? A informação de suitability, ela é incompleta para o propósito de classificação de risco de PLD. Então, a instituição que fizer isso, ela estará descumprindo a 617. Né? São coisas distintas, né? Enquanto a questão do suitability está mais interessada no cliente hipossuficiente, no cliente saber o quanto esse cliente tem os seus objetivos de investimento e conhecimento do mercado e dos produtos, né? E a partir dali tentar adequar o seu plano de investimento a esse conjunto de coisas, conhecimento, expectativa, o que ele deseja dos investimentos, e forçar na obrigação de suitability que a instituição não ofereça, seu intermediário, não ofereça produtos incompatíveis com esse produto, a discussão de PLD, ela traz outros elementos, né? Ela traz a questão da monitoração do caminho de dinheiro, transferência de dinheiro. Ela traz questões como jurisdição do cliente. Por exemplo, uma situação importante que não há possibilidade de trade-off são condenações em tribunais, condenações de PLD em tribunais, como o CSNU, por exemplo, e que a 617 diz que é compulsória a classificação como cliente alto. Então, são todas coisas que não são cobertas na 529. Então, não me parece que é possível fazer esse tipo de coisa. Agora, consumir alguma informação do suitability para fins de análise, qual a sua visão sobre isso? Também são incompletas, né? Porque quando você compara a base do que o cliente operou, se aquilo é suitable ou não, em relação ao catálogo de produtos, né? Ou a cesta de produtos que ele pode operar, isso é incompleto porque toda monitoração de PLD, ela precisa demonstrar que aquilo é uma quebra de padrão. Sim. Então, eu posso sair de um perfil baixo e começar a operar num perfil alto, mas isso está difuso entre os clientes, né? Eu perdi para o mercado ou ganhei do mercado, e não estou concentrado com ninguém. Então, dizer que só pelo fato de o cliente passou a operar, saiu de baixo para alto no seu padrão de suitability, essa informação é incompleta. Ela vai produzir uma necessidade de análise ineficiente, né? Ela vai produzir muito alertas para serem analisados. Eu deveria aplicar um outro nível, outra faixa de combinação para demonstrar se teve alguma daquelas atipicidades do artigo, acho que é o artigo 20, na 617, que traz essas atipicidades.
Na 601 era o artigo 6º, acho que é o 20 agora. Então, é preciso. E outra coisa importante, Júlia, ainda existe uma crença que eu acho que atrapalha bastante, de que na análise, na monitoração do que o cliente fez, é preciso demonstrar lavagem de dinheiro, né? O intermediário não tem condição de fazer isso. Não é sua competência, não é esperado, não é isso que é esperado dele. O que ele tem que demonstrar é a tipicidade, com as informações que ele dispõe. Mesmo que ele disponha de informação incompleta, ele tem que colocar lá a sua hipótese de análise e como ele trata cada elemento daquelas atipicidades que ele viu. E faça uma manifestação conclusiva. E conclusiva no sentido se deve encaminhar para a base da inteligência financeira no COAF ou não, né? Motivando essas coisas num caso e no outro. Então isso é importante falar dessas coisas, porque também eu estou meio que... eu já engatei um outro comentário aqui nessa pergunta, mas que essa discussão aparece muito, né? Muitas das pessoas não comunicam porque acham que precisam demonstrar a lavagem de dinheiro em si, né? Então, é isso. Obrigada, Marcos. Acho que chegou uma outra pergunta, não é, Lu? Está contigo? O meu chat está truncado aqui, Marcinha. Você consegue ler, por favor? Oi, consigo. Consigo sim. Nós temos aqui uma pergunta do William Silva. Hoje a instituição já classifica seus clientes para fins de PLD. Entretanto, a instituição financeira definiu novos critérios com base na avaliação baseada em risco. A pergunta dele é assim: é possível ir realizando e atualizando o risco do cliente à medida que o cadastro é renovado? Ou seria ideal a gente recalcular o risco do estoque com base nos novos critérios? E antes de você responder, Marcos, só lembrando mais uma vez para todo mundo que está nos assistindo, por favor, enviem suas perguntas. Pode responder, Marcos, por favor. Essa pergunta do William é importante, porque, primeiro ponto, quinta-feira entra em vigor a 617. Então, a rigor, quinta-feira todos deveriam estar em compliance com a 617. É isso que está na norma. No grupo de trabalho que interagiu para a produção da nota, uma das perguntas do grupo é: eu posso entrar de maneira escalonada na 617? Eu posso cumprir a 617 de maneira escalonada? O principal argumento era o seguinte: isto melhora o meu relacionamento com o cliente, porque eu não preciso... Um cliente que eu atualizei, vamos dizer, há 6 meses atrás, eu precisaria fazer um recall de todos os clientes e atualizar agora, botando uma areia na engrenagem nesse relacionamento, ou poderia fazer na medida que o cadastro vence. Sempre a nossa orientação da BSM foi que é possível fazer sempre quando o cadastro vencer, né? Tanto é que quando, por exemplo, uma instituição compra uma carteira de clientes de outra instituição, é comum essa instituição continuar com a avaliação, com o cadastro e conhecer seu cliente dessa instituição, como sendo essa informação como sendo sua. Então, nós, no ofício circular que divulga a nota, no comunicado externo 04 de 2020, nesse comunicado externo a gente tem uma estratégia de migração, está dito lá. Essa estratégia de migração está dito lá. Ela divide a migração em 2 blocos: a adequação cadastral e a parte de classificação de risco. Na migração cadastral, a gente diz lá na nota:
os clientes de alto risco e de baixo risco. Clientes de alto risco, né, eles precisam migrar, contando da última classificação, eles precisam migrar em até 24 meses, contando da última classificação. Então, se esse cliente foi classificado hoje, né, a atualização dele foi hoje, ele teria praticamente 2 anos para ser classificado de novo. Então, ele teria um grau de liberdade maior. Se ele já foi classificado há 24 meses atrás, praticamente ele vai ter que ser renovado na quinta-feira, na entrada em vigor da 617. Então, esse é o cliente de maior risco. O cliente de baixo risco, para fins de adequação cadastral, o que disse na nota é que, a partir da última atualização cadastral, a gente contará o prazo da 617 de 5 anos. Né? Então, ele pode ter 5 anos ou 3 anos para classificar esse cliente de baixo risco. Para fins de classificação do risco e não de atualização cadastral, a gente fixou o prazo de 90 dias, contados a partir do dia 1º/10, para a instituição classificar o seu cliente. E nós pedimos que as instituições enviassem para a gente a política, a metodologia de classificação de risco e a estratégia de migração, para a gente observar. Então, o que a gente espera é que todas as instituições tentem caminhar nessa, vamos dizer, nessa estratégia de migração prevista. Aí a pergunta importante aqui é a seguinte: mas então, se eu migrar conforme está dito ali nesse ofício da BSM, eu não estarei em não conformidade? Não, a gente não tem a capacidade de ampliar a 617, mas o que está dito ali é que a nossa percepção de materialidade, ela não será uma percepção de materialidade crítica e, portanto, nós monitoraremos somente as instituições nessa fase de transição. Em outras palavras, do ponto de vista da BSM, não haverá qualquer medida sancionadora desde que a instituição migre. Então, essa etapa de entrada na 617, ela é a ideia de uma transição observada, né? Observada pela BSM, onde nós vamos monitorar, identificar eventual dificuldade da instituição para fazer isso, observar também o plano de ação e monitorar na forma de follow-up esse plano de ação, se for o caso. Tá? Então, é importante que a instituição ela comunique para a supervisão da BSM exatamente esse plano de entrada e uma eventual dificuldade em cumpri-lo. Tá? Então, esse é o escalonamento que permite um grau de flexibilidade, né, para, ao mesmo tempo, não azedar a relação com o cliente e, ao mesmo tempo, permitir uma implementação, vamos dizer, com um nível de prudência, né, com um nível escalonado de prudência, para minimizar questões de riscos de implementação e coisas dessa natureza. Maravilha. Bom, eu queria puxar uma pergunta aqui, que a gente estava no nosso roteiro, conversando antes, acho que é um tema super polêmico, você falou no início, Marcos, mas eu queria voltar a ele aqui, que são as informações mínimas do anexo 11. Eu acho que gerou, primeiro, uma dúvida muito grande quando saiu a 617, que a grande evolução foi a abordagem baseada em risco, né? E a gente falou muito, foi um ponto muito requerido do mercado, né? Esse voto de confiança, para que a gente conseguisse tratar aí os desiguais de forma desigual, para conferir algum nível de paridade, né?
E aí, quando veio o anexo, as pessoas ficaram, bom, mas como é que é isso, né? É uma norma principiológica e traz um anexo de informações mínimas cadastrais, e isso foi muito discutido, e eu acho que a gente evoluiu muito sobre esse ponto, e trouxe aí esse conceito da incompletude, que já era, como você falou, algo possível anteriormente na 301, e agora acho que ele vem com mais força ainda, né? Então, se por um lado veio o anexo 11 trazendo informações mínimas cadastrais e até pedindo dados adicionais, por outro a gente tem aí essa possibilidade da abertura do vínculo com a incompletude das informações vis-à-vis aí a classificação de risco do cliente. Eu queria escutar um pouco de você sobre como isso se harmoniza, qual é a melhor prática nesse quesito, como é que funciona isso no dia a dia. Se puder falar um pouquinho dessa evolução para a gente, um pouquinho de como a BSM vai olhar para as casas, e aí não só para a INR, mas também para clientes de varejo, que eventualmente abre a conta pela internet, se não tem um dado, se não tem todos, como é que funciona, se tem algum dado que é mínimo, né, se a gente pode bater em birô, como a gente usa no jargão do mercado, né, se a gente pode buscar isso e eventualmente não validar com o cliente, como é que são esses limites aí, na sua visão, com relação a esse tema de anexo 11? Ótima pergunta. Lidar no mundo de informação completa não quer dizer que não tenha uma lista com mínimo, né? Eu tenho um mínimo, tenho a listagem, que é a listagem. Olha, todos os requisitos da norma estão aqui. Por outro lado, a norma diz, olha, se você tiver essa informação incompleta, você pode continuar com relacionamento com seu cliente. Você não pode não aplicar a sua diligência, né? Porque a norma pede... Porque mesmo aplicando todos os controles, toda a diligência prevista na política, é possível que, ao final da diligência, a informação ainda permaneça incompleta. Então, a diligência do controle pode não produzir informação completa, mas o que a CVM diz na 617, e já dizia também implicitamente na 301, é que cabe ao intermediário, ou cabe à pessoa sujeita à norma, aplicar os controles ali previstos, né? Ele não pode tomar... Não, isso aqui é informação completa, você fez a diligência, né? Não, então isso aqui é uma decisão em cima do nada, né? Então, esse cenário que é o cenário ruim. O cadastro eletrônico, como você mencionou, Júlia, no seu comentário, na sua pergunta, ele já é uma experiência da 301, uma experiência importante, que a CVM trouxe na 505/301, da possibilidade do cadastro eletrônico, do cadastro alternativo, né? Que, em geral, é um cadastro eletrônico. É um cadastro que, para dar velocidade de entrada de relacionamento, ele se baseia em informações de terceiros, né? De informações de terceiros que há uma confiabilidade do intermediário nessas informações de terceiros. E a partir dali, ele mantém este relacionamento. Então, é possível que se tenha um cadastro incompleto em relação às informações listadas como sendo mínima do anexo. Entretanto, tem uma questão importante. Na BSM, a nossa supervisão ela utiliza amplamente de conceitos estatísticos, né? É o padrão de cumprimento do mercado, que é a instituição contra os demais, né? O que é normal, vamos dizer assim. Então, nos parece que, para a INR, dependendo da jurisdição, a incompletude é inerente. Mas, por exemplo, para cliente local, pode ser que uma informação que haja a alegação de, olha, eu não tenho porque é inerente não ter informação. Mas quando a gente olha na base estatística,
aquele problema é pontual naquela instituição. Todas as demais instituições já possuem essa informação. Então, em outras palavras, aquele comentário, aquela alegação, ela perderá credibilidade para a supervisão, né? E aí nós certamente pediremos uma diligência adicional para a instituição conseguir essa informação, porque é possível conseguir essa informação. E aí isso sinalizará para a gente um certo relaxamento na diligência mínima esperada. Então, com isso, a gente não pasteurizaremos os controles internos das instituições, mas também o nosso julgamento, se a diligência foi suficiente ou não, dependerá desses critérios estatísticos do padrão do cumprimento. Perfeito. Então, só recapitulando, a diligência, ela é obrigatória, isso não tem dispensa. Agora, caso você observe a diligência prevista na sua ABR e não consiga obter algum dado, isso de alguma forma vai impactar risco, mas também vai ser observado vis-à-vis as outras instituições. Então, se isso for de alguma forma observado como um padrão, é entendido que de fato é uma informação difícil de ser obtida ou por algum motivo que enfim, não conseguiu. Agora, se é pontual naquela instituição, vocês já começam aí, por supervisão, identificar que é um problema mais relacionado ao participante, não à informação no mercado como si. Então, acho que essa evolução, ela é constante, né? Acaba que a gente, a todo momento, tem que se reinventar e tentar buscar soluções alternativas para trazer mais agilidade nesse processo. Isso. Tem que amarrar que isso também tem que estar no relatório, né? O relatório tem que ter um capítulo que trate dos clientes cuja informação está incompleta na base de dados. Sim. Então, isso para dar conhecimento à governança de que eu mantenho um relacionamento com clientes que têm informação incompleta. Então, isso traz não somente a área operacional de PLD, de supervisão de PLD, mas também a governança para essa decisão. Vamos dizer assim, esse é a flexibilidade, né? A flexibilidade que a ABR traz, ela traz junto também essa responsabilidade e amarra todo mundo na cadeia de decisão. Então, no relatório, tem que haver o destaque para esses clientes que estão com informação incompleta, porque houve uma decisão de manutenção de relacionamento com estes clientes. Outra coisa também que é importante informação incompleta leva o cliente automaticamente para o nível alto, né? Então, essa foi uma discussão muito grande que nós fizemos e no início estávamos com essa ideia, né? Mas abandonamos essa ideia pelo seguinte motivo: se o INR tem informação incompleta e é inerente, toda a base de cliente de INR no mercado local seria um cliente de alto risco. Então, nos pareceria que, do ponto de vista da clusterização, eu vou ter todo INR é alto risco e todo cliente local é de alto para baixo ou baixo. Então, me parece que isso produziria uma visão, do ponto de vista da estatística, que não tem valor nenhum, né? Ela é uma visão dependendo da definição que a gente deu. Para onde migrou isso? Então, a nota já traz a ideia de que é possível ter cliente com informação incompleta e classificado como risco baixo. Em que situação, por exemplo, amarrando com a pergunta da Luciana anteriormente, quando o cliente baseou a sua decisão numa informação de terceiro, no gestor desse INR, e se esse gestor classifica esse cliente como risco baixo, o intermediário local pode utilizar essa classificação. Então, por exemplo, essa é uma situação em que, mesmo com informação incompleta, é possível
ter classificado esse cliente como um risco baixo. Mas lembrando que é importante conhecer essa política na qual eu estou me fiando, né? Eu seria o intermediário local, que o intermediário está se fiando, e por aí vai. Marcos, eu queria... Bom, Marcos deu uma saidinha agora. Desligar o telefone. Fazer... Uma boa. Ih, não desligou. É ao vivo, gente. É ao vivo, é isso mesmo. Aqui eu já fiquei sabendo que a porta aqui atrás abriu e fechou, mas tudo bem, vamos lá. Marcos, chegou uma outra pergunta aqui da Andréa Sequeira, que eu acho que é bem pertinente ainda no tema dos prazos e tudo mais, né? Pelo que a gente percebe nas conversas, tanto no GT quanto nas conversas que a gente tem one-on-one com os colegas de mercado, esse tema é muito recorrente, e dentro das instituições também. Então, a pergunta é a seguinte: a 617 permite a renovação cadastral com base no risco atribuído ao cliente. Estes novos prazos entrariam em vigor apenas após o vencimento daqueles 24 meses da renovação anterior, da atualização anterior, da 301, ou a partir da atribuição do novo risco? Na nota, a gente colocou as duas possibilidades, né? Tá. Porque alguém pode ser mais conservador, querer logo fazer a migração, e, portanto, não ter convivência com dois mecanismos de controle, com duas sistemáticas, né? Toda vez que convive duas sistemáticas, aumenta a possibilidade de não conformidade, né? Aumenta o potencial de risco. Então, alguém pode avaliar: não quero isso, vou migrar rapidamente e, portanto, não vou lançar mão do grau de flexibilidade de poder conviver, né? Então, por isso, nós não chapamos e fixamos na regra uma maneira ou outra. Então, as duas maneiras mencionadas por você na sua pergunta são possíveis. Tá? Perfeito. E a sua revisão terá essa capacidade de avaliar isto, né? Uma coisa importante que nós enviamos cartas, um ofício para cada instituição, para que ela envie uma carga de informações, né, para a BSM. Políticas, metodologias, formas de migração. E, na medida que essas informações já estão chegando, e, portanto, a supervisão já começou. Então, a supervisão começou no seguinte sentido: política e metodologia, nós vamos avaliar o mínimo, se elas contêm o mínimo, né? Já fizemos até isso, algumas instituições anteciparam, vieram discutir conosco essa política ainda quando estava na forma de minuta. Então, o primeiro ponto dessa supervisão é devolver para as instituições, vamos dizer, essa avaliação mínima de lacuna, se existe ou não uma lacuna no cumprimento. E caso eventualmente exista essa lacuna, que a instituição, depois que apresentada a instituição, que a instituição apresente a maneira como ela vai fechar essa lacuna. E, a partir daí, nós vamos monitorar esse plano de ação. Então, é dessa maneira, vamos dizer, com uma monitoração forte e presente, que nós vamos acompanhar a migração. Porque existe uma série de coisas também, desculpem, uma série de requisitos da 617 que devem constar da política ou da metodologia, né? Então, é importante que a gente já tenha
essa avaliação e que devolva para as instituições o resultado dessa avaliação. Do ponto da BSM, a importância disso é saber o grau de aderência que a gente já tem em relação a 617, para que a gente possa também, para a CVM, fazer o relato da migração e de como está a aderência. E só a partir daí, depois dessa fase, inclusive da fase de migração, a gente terá a condição de definir a agenda de supervisão em 2021, para avaliar efetivamente o grau de conformidade. Você perguntaria, já temos essa agenda? Não, porque ela dependerá dessa fase de adaptação e transição e esse levantamento que nós produziremos de maneira contínua na medida que as instituições migrem para 617. Perfeito. E acho importante mencionar, né, Marcos, nessa fase agora em que vocês vão receber essa documentação, não é per se uma supervisão, é, na verdade, uma análise e um feedback que vocês vão dar para as instituições a respeito de como é que está, qual é a visão de vocês a respeito do cronograma, de toda a documentação que a instituição mandar, é isso, não é? A supervisão em si começa em 2021, certo? Deixa eu só ajustar um pouquinho. Quando a gente avalia a política contra o requisito, isso já é uma supervisão, isso já é um quadro, né? já é um gap, né? Que existe e que, portanto, precisa de uma ação para sanar essa lacuna, né? Então, desse ponto de vista, já é uma supervisão, né? O que nós faremos com isso? Se eu tiver essa lacuna, você, BSM, abrirá uma medida sancionadora contra mim? A resposta é não, né? Nós precisamos acompanhar a lacuna, qual é, comunicar à instituição, receber o plano de ação, portanto, esse plano de ação tem que ter uma diligência boa. Eu não posso dizer assim, né? Você tem 1 ano para poder resolver esse problema, né? Então, não dá para esperar isso. Nós já estamos, como eu falei, dia 1º/10 já era para estar todo mundo em conformidade. Essa fase, vamos dizer assim, de convergência, né? Ela é uma fase de convergência e nós divulgamos aquela curva de convergência como sendo a função de reação da supervisão, né? Então, a nossa função de reação, ela considerará essa fase de adaptação. Agora, é claro, uma instituição que, de maneira contumaz, deixa de cumprir o seu plano de ação proposto e comprometido com a BSM, então, na hipótese de a gente identificar uma lacuna, haverá o plano de ação. Esse plano de ação, quando respondido, ele será entendido como sendo um compromisso da instituição com a conformidade e nós acompanharemos esse plano de ação. Então, a medida sancionadora, vamos falar assim, ela só viria num cenário de descumprimento quanto mais do plano de ação. Eu falo quanto mais porque um problema de percurso explicado e percebido como uma situação eventual também haverá, do ponto de vista da BSM, essa capacidade de entendimento dessa situação, né? O problema grave é o descumprimento quanto mais. Relaxamento, deixou de mão, não fez, né? Ações importantes, por exemplo. Não dá para esperar no final do ano que a instituição ainda vá pensar em fazer sua política. Entendeu? Então, isso são coisas assim, cenários graves, né? Ótimo. Obrigada, Marcos. Gente, o tempo passa muito rápido. Nós estamos caminhando já para os últimos 10 minutos da nossa live. Então, se você tem alguma pergunta, por favor, encaminhe a sua pergunta.
Marcos, eu vou aproveitar para te fazer mais uma pergunta aqui que nós recebemos do mercado, da Rafaela Pinto. Ela diz o seguinte: o artigo 5º da 617 diz que nós devemos elencar todos os produtos oferecidos, serviços prestados, respectivos canais de distribuição e ambientes de negociação e registro em que atuem segmentos minimamente em baixo, médio, né, e o risco de PLD. Você poderia falar a respeito especificamente da classificação de canais de distribuição e ambientes de negociação? Eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem visto no mercado, né? Como é que eu classifico o canal de distribuição ou um ambiente de negociação aqui? Se você puder falar. Ok. Vamos começar por um canal de distribuição, né? A nota tem um entendimento de canais de distribuição o caminho pelo qual percorre o comando da realização da operação, né? Da onde veio o caminho até isso virar uma operação, até entrar no portfólio, na carteira do cliente. Por que isso é importante? Porque muitas das vezes o canal por onde essa informação vem eu tenho tomadores de decisão importante, eu tenho alguém que representa o cliente, ou muitas das vezes alguém que emite ordens, efetua transferências para cliente, pede para transferir custódia. Então, alguém que faz transferência de riqueza ou de numerar ou de recursos financeiros, que pode ou não ser um problema ligado a uma tipicidade daquelas previstas no artigo 20 da 617. Então, é importante ver isso. Por quê? Eu posso ter uma cadeia de distribuição, vamos dizer assim, de baixo risco, porque as instituições... Então, entre o cliente e a realização de operação, pode ter N instituições aqui que elas estão ou numa jurisdição não cooperante, ou o contrário, ou foram condenadas, ou estão na mídia por suspeita, ou não, né? ou que operam produtos, ou tem um padrão de monitoração de uma transferência constante de recursos, aquele produto que ela opera, são produtos mais suscetíveis ao Money Pass do que outros, né? E por aí vai. Então, vamos dizer assim, a qualidade desses intervenientes, vamos dizer assim, ao longo da cadeia, ela é uma informação importante para a classificação desse cliente, né? Sim. Então... Por isso que eu conheço o seu cliente, eu conheço o seu parceiro, né? Também é tão importante aí no âmbito da 617. Sim, na nossa experiência na BSM, às vezes a gente conversa com o cliente, né? E tem uma opinião distinta da opinião do representante, por exemplo. Então, uma questão importante de educação. O gestor desse cliente não entende que é um problema ele fazer um vai e vem para ajustar o caixa de um fundo para o outro. Isso é um problema grave, né? Porque é um problema de não entendimento da norma. Ele tem um problema grave. Ele compreende que aquilo é possível, né? Porque, ao fazer isso, eu escondi a gestão do caixa, da governança dos fundos, do administrador, uma série de coisas. Para isso que existem essas coisas. Então, ao fazer desta maneira, com operações simuladas, e ele entende que aquilo é tranquilo, ele pode fazer, né? Certamente, esse cliente que está debaixo desse gestor vai ser contaminado por esse conhecimento inadequado desse gestor. E pode ser o mesmo cliente embaixo de dois gestores. Um vai produzir um risco maior, porque esse cliente tem um entendimento de que tudo pode, esse gestor tem um entendimento de que tudo pode, e um outro que tem um gestor que tem um entendimento mais em linha com a regulamentação, de que é limitado, algumas coisas são limitadas dentro
dentro do mercado, por exemplo, operações simuladas. Então, esse é o propósito de trazer toda essa discussão de risco, né, da cadeia, que não é do cliente, mas é dos seus representantes da cadeia, trazer. E isso pode ser para maior ou para menor, né? O cliente também pode se beneficiar de um gestor, de um gestor, vamos dizer, que preza pela conformidade e uma série de coisas. Então, esse caminho não é só para contaminar no sentido ruim, né? Então, essa é a parte da cadeia. A parte dos sistemas de negociação, existem sistemas onde essas transações são realizadas com nível de transparência maior ou menor, né? Por exemplo, as transações bilaterais, né, as transações de bolsa, vamos começar assim, elas se beneficiam da ideia de um preço que representa o mercado, que é o tal preço do mercado. Então, toda vez que eu faço um preço, né, no preço de mercado, eu tenho toda uma discussão da melhor execução, do preço de mercado, o efeito que a liquidez, o efeito que as ofertas podem ter, como neutralizadores de determinadas práticas abusivas e coisas desse tipo, né? Mesmo tendo a pré-coordenação, mas, vamos dizer assim, a liquidez desses mercados cria uma resiliência melhor pela formação de preços de mercado. Então, essa é uma coisa. A outra coisa são mercados bilaterais por natureza, e líquidos, né? Não que sejam irregulares, não, são regulares, mas é importante porque, às vezes, quando a instituição opera massivamente... Deixa eu continuar aqui do lado desses mercados bilaterais. Então, os mercados de balcão, os mercados bilaterais, eles não vão ter a questão do preço de referência, nem sempre, né? Às vezes, existem túneis de preço, mas túneis de preço podem, vamos dizer, não ser uma boa representação, podem ser largos e coisas desse tipo, e isso não é um problema, né? Mas isso precisa dessas áreas de surveillance em cada instituição, um olhar atento para isso, porque pode haver uma quebra do padrão operacional. Então, existe um cliente que ele opera nos mercados de bolsa, né? E mudou para o mercado bilateral num valor expressivo, né? Num valor expressivo que significa uma quebra do padrão estrutural de operações desse investidor. Então, isso precisa ser analisado, né? Porque esses mercados, eles precisam ser classificados para que a instituição não tenha que fazer isso ad hoc a cada momento que isso ocorra. Então, se ela classifica os mercados aonde se operam, né, é importante que no Balance Scorecard ela já tenha nos seus filtros toda essa ponderação e facilite, portanto, a vida do analista que vai fazer essa investigação em cada instituição. Esse é o propósito da necessidade de classificação, tanto da cadeia quanto dos sistemas por onde cursam a negociação. Obrigada, Marcos. A gente tem mais algumas perguntas aqui, mas tentar ser rápido em benefício do tempo. Voltar um pouquinho ao tema da entrada em vigor, o Rodrigo Carvalho trouxe aqui uma dúvida. Dado que existem riscos mínimos a serem observados para a classificação do cliente no início do relacionamento e considerando que ainda não existem dados suficientes referentes ao risco de produto e canal de distribuição, esses podem ser considerados durante o relacionamento, exemplo, no D10, D15, D30. É um pouquinho do que você já falou antes, Marcos, mas acho que se você puder voltar, acho que esse é um assunto que gera sempre dúvida. Sim. A política e a metodologia, ela tem que prever a situação de como classificar esse risco com informação incompleta. No final das contas, é disso que a gente está falando. Eu suponho que a pergunta trata disso, né? Ter informação incompleta não é
o fim do mundo, né? Mas eu preciso tratar isso compatível com a política, né? Então, as instituições vão ter que dizer como tratam isso na política. Isso vai ter que ser replicável, né? Porque quando, por exemplo, a auditoria estiver aplicando seus testes, a primeira referência dela é a política. E ela vai no teste verificar se o comportamento foi de acordo com a política. Então, se a política não prever isso, se a metodologia já não prevê, já cria uma dificuldade para como, vamos dizer assim, classificar esse cliente na largada, né? Então, quanto mais completa for a política, e por isso que na nota nós definimos os requisitos mínimos, né, que a gente espera ver, quanto mais completa for, melhor essa diligência. Por exemplo, a pergunta da Luciana, na entrada eu posso utilizar, suponha que na minha instituição, vamos criar um cenário, na minha instituição eu só atuo com INR, né? É 100%, maciçamente INR. E para INR eu tenho todas as classificações dos gestores. Esses INRs são representados por uma meia dúzia de gestores e eu conheço toda a classificação. Eu posso tomar essa classificação como sendo minha? Foi a pergunta que você fez lá atrás. Pode. Essa é o mesmo problema do Rodrigo na pergunta dele, né? É como eu vou classificar isso ou eu vou tomar uma informação de terceiro? Claro que no âmbito local, dificilmente você vai ter uma classificação de terceiros, né? Pode ser que tenha. No âmbito internacional, até porque a BR já começou lá há mais tempo, né, do que aqui, e isso já está mais consolidado, né? Mas é possível que você faça esse trade-off na sua política de classificação de risco. Porque também, se você separar os clientes para aqueles que você não tem nenhuma informação do padrão operacional, esse cliente é o novo, né? Porque o cliente já fidelizado, você já o monitorou e já sabe, e já pode, a partir da história dessa monitoração, conseguir transformar a história dessa monitoração num rating e a partir daí classificar este cliente. Então, são outras maneiras de informação que já existe na instituição que são úteis para a classificação desse cliente também, tá? Então, é importante que as instituições, vamos dizer assim, tenham uma ideia mais ampla do que a 617 traz de vantagem. Dá mais trabalho? Dá. Se tiverem dúvida, a gente funciona como um sparring na BSM, tá? De vocês. Não que a gente vá dizer para um que o outro faz, não fazemos isso, mas podemos comentar as possibilidades que existem, até para a instituição perceber que tem toda uma avenida que ela pode ocupar se estiver disposta. Já está bem atrasado, muita gente já fez isso até um ano atrás. Quem for iniciar hoje já está atrasado, mas antes tarde do que mais tarde, né? Então, vamos lá. Marcos, eu queria fazer uma pergunta agora que eu considero muito boa. Chegou aqui de forma anônima, mas acho que vai servir aí a carapuça para muita gente. No âmbito do monitoramento de abrangência das novas classificações de PEP, vai haver alguma tolerância de prazo quanto à adequação do monitoramento em função de desenvolvimentos sistêmicos? Então, a gente tem visto bastante isso, e debates com a BSM, com o FEBRABAN, com a BBI. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão das novas classificações de PEP, por favor. Eu suponho que a pergunta é do monitoramento especial, né? Do monitoramento mais... Então, a pessoa politicamente exposta, por definição, ela é uma lista, é uma lista que se diz, olha, essas aqui precisam de mais atenção, né?
portanto, eles terão parâmetros, eles terão ponderadores de risco diferentes e mais altos do que os demais, conforme a política da instituição. E, do ponto de vista da monitoração, há necessidade de um olhar mais, né, específico para essa instituição. O que é esse tal de olhar mais específico da instituição se eu já monitoro 100% do que todo mundo faz? Né? Então, essa... Eu me lembro muito bem, a Natália, no nosso grupo, fazia muito essa pergunta. E eu concordo com a conclusão dela. A conclusão dela, quando eu já monitoro 100%, porque é a máquina que está olhando 100% da base de clientes, e também há outro pressuposto da 617, que tem que monitorar 100% das coisas, né? O cliente de baixo risco precisa não ser monitorado? Não, ele precisa ser monitorado, porque ele pode ter entrado como baixo risco, depois virou traquinas ao longo do tempo, né? E aí precisa ser identificado até para a reclassificação do risco. E vice-versa, né? Ele pode ser entrado com alto risco e depois ele é o cara mais tranquilaço do ponto de vista do padrão operacional para fins de PLD, e você tem que dar reclassificar, né? Para o seu sistema de métrica e de classificação do cliente estar compatível exatamente com ele. Então, o cliente, o PEP, ele vai ter os seus padrões de classificação de risco na parte toda cadastral, ponderado como ele é, mas na impossibilidade ainda de marcá-lo como tal, a monitoração já vai trazer essa visão. Então, se ele for um PEP, vamos dizer assim, indisciplinado, nos termos da norma, do propósito da norma, ele aparecerá na monitoração, né? E da monitoração, você abordará esse cliente, né? O primeiro passo de qualquer sistema de surveillance é perguntar para o cliente, o que é que você quer fazer? Né? Dificilmente dá para carimbar somente com um indicador. O indicador é identificar a gota d'água no oceano. Depois que identificou isso, é importante analisar a anatomia, a natureza, a dinâmica, o propósito, a intenção, e esse tipo de coisa é na interação com o cliente. Provavelmente, neste momento, você pode perceber se esse cliente é PEP ou não e atualizar a sua base. Então, eu estou criando todo um cenário que, mesmo na hipótese de não ter a informação como PEP, a instituição tem elementos de sobra para demonstrar toda a sua diligência e cumprir a 617. Então, vamos dizer assim, esse argumento de dizer eu não tenho a base disponível, então eu não faço nada. Não, você tem... Eu acabei de dar um cenário de coisas importantes que podem ser feitas mesmo sem essa informação. Ótimo. Marcos, infelizmente o nosso tempo está acabando, nós ficaríamos aqui acho que mais umas 5 horas conversando com você, tenho certeza que teria assunto. Sim, eu vou fazer uma última... É verdade. Mas, né, quem sabe teremos outras lives aí pela frente. Eu vou fazer uma última pergunta do mercado, e aí a gente já pode partir para as nossas considerações finais para o encerramento do nosso evento. Tem uma pergunta aqui da Helena Guiar, ela pergunta: os clientes que estão bloqueados por não atualizarem as suas informações cadastrais, devem ter seu risco avaliado? Sim, todo cliente tem, porque essa discussão é uma discussão. Se eu bloquear o cliente, esse cliente... Mas você vai ter decisão importante, mesmo cliente bloqueado. Se esse cliente for bloqueado, daqui a pouco ele te pede uma transferência de custódia. Né? Exatamente. E aí, se você não sabe qual é o perfil de risco, você pode ser menos atuante ou mais atuante, né? E se a transferência de custódia é a cereja do bolo da dinâmica de transferência. Exatamente. Então você vai ter um problema. Então porque eu acho que o que está por trás sempre dessas perguntas, né? Não estou dizendo que é o caso, acho que é da Helena,
Mas, em geral, o que está... uma única bala resolve tudo, vamos dizer assim? Não, nem sempre. Não é eu bloquear o cliente que, olha, eu já estou blindado tal qual uma vacina, né? Eu estou inoculado. Então, porque dizer isso significa dizer para a instituição, olha, não faça mais nada que você não está mais sujeito ao risco, mas está. Nesse exemplo da custódia, na hora de transferência da custódia, pode ser aí que é, vamos dizer assim, a etapa mais crucial do problema. Pode estar aí. Então, pode ser que você bloqueie para ter mais tempo para fazer esse tipo de coisa, isso vamos dizer assim, aceitável, mas a ideia de que bloqueou e inoculou, né? Não, tá certo. Eu acho que seria conviver com risco. E pior, né? Não está vendo. Verdade. Está com uma cortina de fumaça aqui, sem ver o que está do outro lado. Faz todo sentido. Bom, Marcos, então eu abro para você a palavra para que você faça suas considerações finais. Depois a Luciana e a Júlia, se quiserem também fazer suas considerações finais também. Agradeço, adorei o nosso bate-papo, diretamente com vocês, indiretamente com todos os que participaram. A Ambima sempre atenta, né? Sempre atenta, promovendo eventos importantes, muito úteis para o mercado. Vocês estão, Ambima, de parabéns, sempre teve esta tradição. Eu senti muito, vamos dizer assim, feliz por estar aqui, orgulhoso por falar um pouco desse trabalho que nós fizemos em conjunto. Considero que esse é um trabalho muito útil, e termino oferecendo para todas as instituições a interação conosco. Nós estamos pensando também na data para realizar um workshop. Nós faremos um workshop de 612 e 617 juntos, né? Provavelmente vai ser no final da semana que vem ou daqui a 2 semanas, ainda não definimos, para continuar essa interação. Mas, independente dessa interação pública, toda a área de supervisão da BSM está à disposição de vocês. Vocês podem ligar lá, falar com as pessoas, tirarem dúvidas, marcarem eventos, chamarem o time de PLD de vocês, para a gente falar de várias coisas, de vários assuntos que estão na nota. Clientes também, né? Importantes, até... nós vamos publicar essa nota em língua inglesa, e também já tivemos interação com os clientes para explicar o conteúdo, a base, melhorar essa parte de persuasão do cliente, porque muitas vezes o cliente ainda fica sem saber e resiste, né, a algumas coisas. Então é importante mostrar para ele que isso é parte da base regulamentar, que isto é um padrão mundial e, portanto, ele está tendo aqui exatamente a experiência que ele tem em outro lugar, ou o cliente local também. Então, fica aqui essa oferta, e de qualquer coisa, inclusive de discussões sobre política, metodologia, usar todo o time de supervisão da BSM como um sparring para testar as ideias. Isso é parte do nosso trabalho, isso antecipa problema, é a melhor maneira da gente conduzir, da gente apontar o caminho para o mercado, e eu gosto muito desse bordão que eu sempre falo: o mercado, quando está bem orientado, ele traz o resultado para a gente antecipadamente, e esse é o melhor caminho. Muito obrigado. Com certeza, essa disponibilidade da BSM, eu acho que ajuda muito o mercado, é extremamente útil, né? Lúcia, quer falar? Não, queria agradecer mais uma vez a Ambima, você, Marcinha, a Fernanda, todo mundo, todo o time da Ambima. Essa semana, como eu disse, está sendo muito rica. Ontem um painel maravilhoso, hoje esse nosso também, com o Marcos aqui. Ainda temos aí pela frente LGPD, sigilo bancário,
Banco Central e um fechamento na sexta-feira com o guia de melhores práticas de PLD da Ambima, que também vai ser muito bacana. Então, eu acho que são muitos os desafios, né? Os participantes aí revisando seus processos internos para evidenciar, deixar muito claro uma abordagem baseada em risco coerente, né, e eficaz, e o desafio também dos reguladores aí de se adaptarem as metodologias de auditoria que eles vão aplicar agora para todos os participantes. Então, eu acho que o desafio está para as duas partes, para todos os lados, mas eu acho que claramente a gente está no caminho certo, principalmente quando a gente vê que o regulador vem modernizando esse arcabouço regulatório, e quando a gente percebe que o regulador e o autorregulador se dispõem a ter esse diálogo aberto e transparente com a gente. Então, parabéns Ambima, parabéns ao Marcos, a toda a BSM, aqui representada pelo Marcos, que já lá, antes da norma ser publicada, convocou um grupo de trabalho para debater. O grupo de trabalho no início falava só de INR, que estava um pouco mais pegando fogo o assunto, e depois foi ampliado e culminou aí com a publicação na semana passada do guia também de orientação ao mercado, que foi excelente e dando diretrizes muito claras aí para todo mundo. Então, parabéns mais uma vez, Ambima, parabéns, Marcos, e muito obrigada. Muito obrigada, Lu. Julinha? Falar por último é difícil, né? Que não me sobra nada. Tudo que a Luciana falou. Eu passo minhas as palavras da Marcinha, da Lu, do Marcos. Acho que foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui debatendo com vocês. Acho que a mensagem que fica da 617 é que é um grande voto de confiança para o mercado, né? A BR é tudo o que a gente sempre pediu, desde enfim, do início da revisão, daquela audiência restrita da 301, e sem querer denunciar que é a nossa idade, né? Mas, enfim, tem tempo, a gente está pleiteando isso, e acho que a mensagem que fica é usar com parcimônia, com muita responsabilidade, com o que a gente está mudando o mercado. Esse é o nosso papel aqui, é mostrar a maturidade, é mostrar que a gente realmente merece evoluir para esse novo patamar, e de alguma forma trazer esse grande avanço para o mercado. Acho que a gente está muito nesse caminho, está no caminho certo, e agradeço a todos por terem dividido suas experiências e terem ajudado a construir esse documento tão plural, né, que é a nota da BSM, o guia da Ambima, enfim. Acho que o resultado foi muito satisfatório. Obrigada, pessoal. Bom, eu agradeço também a todos vocês. Marcos, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu acho que foi muito importante hoje, nós tiramos várias dúvidas do mercado. Nós temos aqui ainda algumas questões que nós vamos responder, depois vou ver com a Fernanda da Ambima como é que a gente faz para endereçar essas questões. Eu acho que foi realmente muito rico. Lembrando que quem não conseguiu assistir a live de ontem da CVM, ela está disponível no Workplace, pode acessar e assistir. Está riquíssima, né? A nossa também, né? Ficar lá disponível. E como a Lu falou, nós teremos aí mais algumas lives pela frente, amanhã do Banco Central, né? Acho que todas elas são muito importantes para que o mercado consiga entrar aí na 617 com toda a segurança que a gente realmente quer e que o nosso mercado precisa e merece. Então, mais uma vez, agradeço a todos e um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.